Bom, tá gravando, tá? Então, para melhorar a transmissão, eu vou fechar aqui. Então, eu vou compartilhar aqui. Ok. Então, só para a gente recapitular um pouquinho, na aula passada a gente viu algumas funções geoespaciais, né, usadas no processo de análise. Então, a gente viu o buffer principalmente, né, aqui em vetores geoprocessamento. Então, tem essas funções geométricas que a gente fez algumas delas, né? O buffer, que é o amortecedor, recortar, o envoltório, alguma inserção. A gente fez algumas dessas aqui como exemplos, tá? Dentro dessa base de dados que eu disponibilizei, né? Então tem informações aqui de os municípios, né, que compõem o Brasil, unidade de conservação integral, unidade de uso sustentável, são unidades de conservação, terra indígena. Então a gente pegou esses elementos de área. Também massa d'água, né, de todo o país, onde a gente tem áreas com massa d'água, lagos, lagoas, represas. Também aqui, eu vou fechar um pouquinho para a gente poder ver melhor. Então, estou ativando as camadas, todas em arquivo shapefile, né, naquele conjunto de arquivos que é possível abrir também junto à geometria. Então, sistema rodoviário e hidrografia lá do município, do estado do Rio de Janeiro, que a gente vai fazer aqui ainda algumas ações. Também tivemos a parte, né, de informações sobre hidrelétrica, deixa eu botar aqui no Brasil, geradoras de energia, subestação de transmissão de energia. Usamos também a parte termoelétrica, as unidades termoelétricas, né? A extração mineral. Então, algumas informações que a gente tem que são geoespaciais, né? Tem suas coordenadas e consequências disso. A gente pode organizá-las em banco de dados com a componente geoespacial, a localização, e usar o QGIS para abrir essas informações. E a gente vai fazer algumas análises geoespaciais que a gente fez, que está contido, que é comum. A gente recortou, subdividiu, então a gente fez algumas questões, né? Se uma termoelétrica, quais são as cidades que estão dentro de uma área de 20 quilômetros de uma termoelétrica. Também a gente viu qual é a área do município de Altamira, que é o maior município que tem em relação à terra indígena. A gente fez alguns recortes passados para tirar essas informações, né? União, a gente dividiu também a represa de Furnas, né? Qual é a parte dentro dessa massa d'água de Furnas estão dentro de cada município. E a gente vai fazer outras que ficaram faltando, algumas outras análises espaciais. Então, eu vou colocar aqui tanto a hidrografia em linha, né, e o sistema rodoviário também. Para quê? Se a gente imaginar o seguinte, em cada momento que um rio ou uma rodovia corta um rio, ela tem que ter uma ponte, né? A gente já falou isso em algumas outras aulas. Então, como é que eu posso criar isso de forma automática, né? Então, uma possibilidade para a gente fazer isso também lá em vetor, analisar, você tem, ó, inserções de linhas. Tá? O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em inserções de linhas, ele vai abrir. Ó, camada de entrada. Aí tanto faz, vou botar hidrografia. Ela vai cruzar com que camada? O rodovia. Tá? Repare que ele só me deu essas duas opções, porque ele só faz isso com o elemento linha. Não, as únicas informações aqui, as únicas camadas que eu tenho aqui já inseridas aqui nesse projeto do QGIS são essas duas. Por isso que aparecem essas duas, porque ele só faz em elemento que está representado como linha. Tá? É,
E aí ele vai criar, ele pode criar a gente, né, uma camada, eu vou deixar para ele criar uma camada temporária. Então, em cada vez que tiver o cruzamento dentro dessas linhas, ele vai botar um ponto nesse cruzamento. Vamos ver. Ó, ele fez. Tá? Então, em cada cruzamento da rodovia com o sistema de transporte, ele botou um ponto. Tá? Aqui é um exemplo, poderia ser outros tipos de exemplo. Né? Claro que existe uma questão associada, e aí precisa verificar se efetivamente. Ops, eu queria fazer. Vou voltar aqui. Né, se efetivamente em cada cruzamento desse, se teve um cruzamento, ou se foi só pela lembrando que isso é uma representação do espaço, então ela não é exatamente, então por algum motivo ele pode ter cruzado e não há o cruzamento, tá? Mas tendo o cruzamento disso, você tem em cada elemento desse uma ponte. Você pode verificar isso também usando imagens satélite, mas de uma forma mais rápida você já faz toda a inserção do elemento pontual. Ele criou aqui uma camada de interseção, lembrando, quando tem esse símbolo aqui, é uma camada temporária. Se você fechar o projeto, essa camada se perde. Você pode clicar aqui e exportar como uma camada. E aí ele vai salvar um arquivo shapefile com todos aqueles subarquivos que ele tem, organizado, tá? Para que você possa usar mais à frente. Então ele gerou essa camada, se a gente for ver aqui, né, na tabela. Ops. Ah, sim. Eu não fiz uma. Ele juntou todos os atributos. Então ele tem aqui, ó, ele botou 2.850 pontos. Cada ponto desse, você pegar um determinado ponto, deixa eu botar aqui e pedir para ele ir para a seleção. Tá aqui. Ó. Esse ponto aqui, ó, né, ele incluiu, se eu pegar aqui a informação dele, o que ele é? Ele é um ponto, ele juntou também os dois atributos. Ele é uma ponte, né, um cruzamento, né, entre o córrego Monteiro com uma rodovia, certo? Essa é né, aqui todas as informações relacionadas o elemento rio, né? O nome, se ele é navegável ou não, que está desconhecido, o regime dele é permanente, também a questão das rodovias, então uma rodovia estadual, pavimentada, ela está construída, o tráfego dela é permanente, o código, então ele leva para dentro de cada um desses pontos essa informação, tá vendo? Aqui não tem o nome do rio, deixa eu pegar um rio com o nome. Não. Aqui, ó. Ribeirão Cubatão, permanente, é uma rodovia ainda estadual, distrital, né? Pavimentada, ela está construída, então você tem aqui o conjunto de interseções que essas duas questões. Pode ter outras aplicações, então quantas são as interseções entre duas informações que vocês possam querer tirar como um indicador para algum auxílio em processo decisório. Tá? Então, essa é uma operação, de novo, aqui, o vetor, analisar interseção de linhas, você escolhe os dois, tá? Você pode também fazer a alteração naqueles atributos aqui, você pode fazer através desses dois aqui, inserir um atributo específico, tá? E ele gera automático isso para vocês, tá bom? É, é, uma outra, vou apagar isso aqui também. Eu não lembro se a gente fez a contagem de pontos. Como, botei aberto. Tem bastante. Vetor, ó, contagem de pontos na extensão. Tá? Não, peraí. Contagem de pontos em polígono. Isso aqui. Então você vai escolher um polígono. Então, unidade da federação, eu quero aqui, né? Eu selecionei, eu só quero nessa. Tá?
Qual é o ponto que eu quero? Eu quero saber quantas hidroelétricas tem dentro de Minas Gerais. Tá? E eu vou executar. Ele vai em um polígono. Tá? Quando você vai nesse polígono aqui, vai em atributos, ele diz quantos pontos foram. Ou seja, ele tem 84 pontos dentro do estado de Minas Gerais, que são as hidrelétricas. Tá? Eu vou fazer de novo, para vocês verem. Essa é a ideia. Mostrei a ideia, então vou aqui de novo. Analisar, contagem de pontos em polígonos. Vou usar limite de dado federação. Está selecionado. Hidroelétrica. Tá? Ele aqui ele pergunta com qual nome. Eu posso mudar o nome. Eu posso mudar aqui. Ó. Número. Hidroelétricas. Tá? E eu vou executar. Só fiz isso só para mudar. Ó. Ele fez uma nova aqui, tá vendo? Se eu clicar aqui, ó, ele só mudou aqui o nome do atributo. Ele gerou um polígono. Dentro desse polígono tem 84 elétrons. Para cada um, se eu fosse gerar, né, para gerar fazer aqui do Brasil, setor, analisar, contagem de pontos. Eu vou escolher, não vou marcar o selecionado, vou deixar ele fazer para o Brasil todo. Hidroelétricas. Vou deixar esse mesmo nome aqui. Executar. Ele fez para o Brasil todo. Quando ele faz para o Brasil todo, para cada estado, ele fez a contagem de pontos. Está vendo aqui mudando? Vou dar isso aqui. Então, ele fez uma nova para todos. Ele criou e recriou ele duplicou todo aquele polígono do estado, só que com a contagem dos pontos de hidrelétricas ou qualquer outro tipo de informação. Minas tem 84, Rio de Janeiro está com 10, dentro desse mapeamento. Bahia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Então você faz essa contagem de pontos. Então imagina, você tem uma quantidade muito grande de pontos, você já saber tudo que você tem ali, você pode fazer por essa informação. Espera aí que tem algumas perguntas aqui. Importar dados referentes a indicadores do ensino para os municípios? Sim. O indicador que você está perguntando são indicadores de alguma informação sobre os municípios. Se você tiver nessa sua base de dados o geocódigo dos municípios, você faz isso automático. Você precisa ter o geocódigo desses municípios. Caso você não tenha, que você vai fazer pelo nome do município, pode dar algum erro. Então, o ideal é que você faça pelo geocódigo. Tá? O geocódigo não tem. Então, o que você pode fazer é gerar uma tabela, tá? Dos municípios com o seu geocódigo pelo IBGE e fazer um match disso antes, tá? Para que você possa ter mais segurança na hora de você importar o dado, porque aí você pode. É mais fácil você verificar, né, ali se bater os nomes e gerar o geocódigo do que você, de repente, importar todas as suas informações ali dentro, seus dados ali dentro do município e não ter certeza se ele foi para o município certo. Então é bom incluir, porque o geocódigo é único. Né? É como se você tivesse pessoas. Você pode ter um nome muito próximo ou um registro errado do nome por algum motivo. Então, algum município, o IBGE todo ano ele publica municípios que tiveram alteração de nome. Então, esse ano, se não me engano, foi esse ano, tiveram 4 alterações de nome, alterações pequenas, correções, né, às vezes ortográficas de, né, Rio do Mangue, no dia tinha que ser na ortografia Rio de Mangue, sei lá, por algum motivo. E aí, e só é feito isso quando tem alguma legislação. Então, se a legislação trocou, o melhor é usar sempre o geocódigo, tá? Quero incluir minha base de indicadores, usar uma tabela de cores. Será que consigo? Sim, consegue. A gente pode. Qualquer coisa a gente pode ver também, conversar também.
Você pode fazer isso sem problema, tá? Ok? Contagem de pontos, interseção. E aí, uma coisa interessante é o seguinte. Eu vou pegar aqui uma outra aplicação que você possa ter. Então, vou fechar essas aqui. Deixa eu marcar isso aqui. Vou fechar essa. Vou aqui para o Rio de Janeiro, o estado. Vamos pegar aqui cidades e vou pegar aqui, cadê? Aqui, tá vendo? Eu botei duas informações: cidades e o Rio de Janeiro. O que eu quero? Eu quero fazer uma matriz de distância entre cada cidade para o Rio de Janeiro. Ou seja, qual é a distância de uma determinada cidade para o Rio de Janeiro? Porque a única diferença é que ele vai fazer isso de forma linear, tá? Mas é alguns indicadores, né? Então, ou ao inverso do que a gente fez. A partir, vamos fazer o inverso. Termoelétricas. Vou tirar as cidades, vou botar as termoelétricas, tá? Então, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco termoelétricas dentro do Rio de Janeiro, e eu quero saber qual é a distância dessas termoelétricas linearmente para a capital, para esse ponto aqui específico. Poderia botar qualquer outro ponto. A gente pode fazer isso também, tá? Então, eu vou selecionar quais as que eu quero. Eu não quero todas as, só quero as dentro do Rio de Janeiro. Podia fazer também uma análise espacial em relação a isso, mas aqui é mais fácil, eu marco elas aqui. Venho aqui em vetor. É... Deixa eu ver aqui se analisar. Aqui, ó. Analisar matriz de distância, tá? Aí o que vai ser a matriz? Qual é a minha é, qual é o meu o que eu quero medir, ou seja, quais são o elemento que eu quero saber as distâncias, né? Então eu vou botar aqui, ó, que é termoelétrica, eu não quero todas, eu quero as que eu selecionei. Então essa vai ser o que eu quero medir, para onde eu quero medir. E qual é o meu ponto de referência para medir isso, tá? Vai ser o Rio de Janeiro capital, tá? Então, a partir do Rio de Janeiro capital, eu quero saber a distância linear para todas essas unidades, tá? Eu posso botar com distância, tem uma outra coisa que a gente vai poder fazer mais à frente, mas vamos fazer por partes para vocês terem uma ideia. Peraí. Valor de parâmetros. Sim. Entrar com campo de educação. Tá. Opa. Vetor, investigar não, analisar, matriz de distância. Nome dela. Eu quero aqui eu quero um nome também, que a matriz ele vai falar o nome da termoelétrica para o nome da cidade, tá? Executar. Foi. Porque esse vai ser quando eu ponho lá hidrelétrica, ele vai fazer uma matriz. Então ele precisa saber, né? O que vai ser coluna, o que vai ser linha. Então, o que você vai trazer? Estou botando os dois nomes. O nome da termoelétrica e o nome da cidade, tá? E ele gerou aqui, ó. Então, ele fez para cada para cada um desses pontos onde tinha hidrelétrica, um elemento, e quando a gente for clicar nesse elemento, ele vai dizer aqui, ó, qual é a distância? Olha, né, da hidrelétrica antiga Roberto Silveira para o Rio de Janeiro, você tem essa distância aqui em metros, né, em torno de 232 quilômetros. A gente podia ter visto lá a setagem também dessa unidade. Essa outra aqui, distância linear. A usina termoelétrica Norte Fluminense, que é para o Rio de Janeiro, tem essa distância aqui. Tá?
Vamos fazer a partir de 2 pontos. Tá? Então, eu vou criar uma camada. Tá? Você vai ver como é que vai ficar aqui. Tá? Então, eu vou criar aqui uma camada, criar nova camada. Shapefile. Vou botar aqui. Teste. Ponto. A geometria dele vai ser ponto. Deixa eu ver se está lá no diretório certo. Exemplo. Este. Pontos. Vai ser ponto. Vou botar aqui o livros. Tá? E vou botar aqui o nome vou botar o nome mesmo, do atributo. Vai ser texto, ok. Tá? Então eu criei, ó, tá vendo? Teste ponto, tá aqui a camada, ela tá vazia. Se eu abrir aqui a tabela, não tem atributo nenhum nela, tá? E eu vou botar 2 pontos aqui. Eu vou ativar ela para editar, eu vou poder escrever nessa camada. Como eu disse que ela é ponto, ela vai me botar ponto. Eu vou botar um ponto aqui. Ponto 1. Eu botei como. Botei como número. Tá bom, 1. E vou botar aqui 2. Ok. Se eu voltar aqui e clicar em. Ele já aparece os 2 registros. Eu só tenho esse atributo. Tá? Eu não salvei com outro, deixa eu ver aqui. Deve ter feito alguma besteira ali que não foi o atributo. Bom, então vou fechar aqui, ele vai se pedir para salvar, eu salvei. Então eu tenho uma camada com esses 2 pontos. Vou lá no vetor analisar e matriz de distância. O que eu quero? Ponto, vai ser o ID e vai ser as termoelétricas. Só que eu não selecionei, senão ele vai pegar do Brasil. Não, tudo bem, vai. Termoelétricas, tá? E o nome da termoelétrica. Eu vou executar. O que ele fez? Ele fez para todas as termoelétricas, tá? Do Brasil todo. Então vamos pegar aqui. Matriz de distância, essa aqui. Ó, o que acontece? Essa aqui, teste de pontos, matriz de distância. Vou fechar as termoelétricas. Ó, sim. O que ele está marcando? Cadê minha matriz ponto? Deixa eu só botar um símbolo mais fácil para a gente ver. Se não confunde, eu estou me confundindo. Tá? Então, esse ponto aqui, para cada uma dessas. Então, para esse ponto aqui, ele tem uma. Para 1 tem essa distância e para 2 tem essa distância. Tá? Então, a usina termoelétrica Norte Fluminense, o ponto 1, que é esse, é essa distância, e para o ponto 2 essa distância. Se eu for pegar para uma outra aqui em cima, tá? Para o ponto 1 é essa distância, para o ponto 2 é essa distância. Aula Norte, né? Aqui em Brasília. Né? Ó. A SEB Geração SA. Né? Para o ponto 1 tem essa distância e para o ponto 2 tem essa distância. Você pode gerar. Isso é uma outra função também interessante. Bom? E para a gente fechar, vou aqui fechar isso aqui. Vou abrir Altamira, lá aquele município grandão, para a gente poder ver. Tem aqui, vetor. O que eu quero fazer? Eu quero gerar uma grade, um grid. A gente viu, quando a gente falou sobre. Começou, né, acho que foi logo no início, quando a gente falou de geoprocessamento, de uma das questões que era a gente achar áreas suscetíveis a deslizamento e a partir de dados, de um conjunto de dados sobre o relevo, sobre a vegetação, sobre a declividade, sobre o tipo de solo, a rocha, todo aquele conjunto de dados fazem que eu possa ter, a partir de uma análise sobre esses dados, as áreas suscetíveis a deslizamento em 5 níveis, muito alta, alta, média, baixa e muito baixa.
Isso foi feito a partir de um grid. Ou seja, em que cada grid, ou seja, em cada célula que dividiu o país todo, em quilômetro por quilômetro, eu tivesse a informação desses dados, tipo de solo, tipo de rocha, o tipo de vegetação, o tipo do relevo, a declividade, o índice de chuva, todas essas seis em cada célulazinha de um quilômetro tinha aquela informação. E essa gerar grade, ela faz com que você gere um grid da mesma forma que a gente teve, né, naquele exemplo, para uma determinada área. Então, eu quero um grid de retângulo, tá? A extensão desse grid, eu vou usar uma extensão a partir de uma camada, ou seja, qual é a camada que vai me delimitar essa área. Então, vai ser Altamira. Altamira, tá aqui. Tá? Qual é o espaçamento? Puxa, o espaçamento de metro. Tá, tudo bem, vou deixar metro. Só que eu vou botar aqui 200 metros de espaçamento. Tá? Não tem sobreposição do grid. Qual é a projeção de saída desse grid? Sempre, toda vez que eu criar uma camada, ele vai me dar essa informação e eu vou exportar para uma camada temporária. Vamos executar para ver. Ah, 200 deve estar bem pequenininho. Vou cancelar porque eu deve ter posto o tamanho do grid muito pequeno. O Tamir é muito grande. Putz. É, não tinha que ter posto em quilômetro, alguma coisa nesse sentido. Então, enquanto ele está tentando cancelar aqui, alguém tem alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram falar, perguntar? Vocês estão me ouvindo? Sim. Só travou o QG. Alô? Oi. O senhor tá ouvindo? Oi, voltei? Oi, professor. Oi, tá me ouvindo? Sim. Eu mandei um comando aqui muito pesado aqui. O grid é muito pequeno, tinha que botar em quilômetros, não sei por que eu resolvi botar em metros. E,
O professor caiu? Caiu, né? É, ele não tá na sala, Acho não. que sim. Do nada. Não sei se deu alguma coisa com o computador dele, que a gente tinha travado. Pessoal, a gente podia Pode pedir ter ele dado para ruim. explicar melhor essa questão do trabalho de segunda. E o que vocês acham? Acho bom. Pode ser. Eu acho que segunda é só para a gente mandar a região que a gente quer e as tabelas que a gente vai usar, se eu não me engano. Num Beleza. A gente fala relatóriozinho, acho. também de um relatório. É que tem um relatório, né, que tem que ser enviado. Eu não sei se esse relatório tem como constar isso, ou mais detalhes. Eu acho que nesse relatório é para ser bem simples. É só o. A gente tem que falar, acho que a região que a gente vai pegar, os municípios que estão dentro dela, as tabelas que a gente vai usar. Eu não sei se a gente tem que colocar quais indicadores que a gente vai usar também, ou se a gente pode colocar as tabelas e pensar depois nos indicadores. O nível assim de detalhamento eu também fiquei em dúvida. Entendi, João. Valeu.
Olá, Olá. que enfim voltei. Volta. Fiz besteira aqui no. Pô, Estão me ouvindo agora? Tá fechado o microfone. Sim. Sim, Sim, sim. Tá, sim, tô te ouvindo, bem. então vamos lá. Voltando para a geração do grid aqui, agora mais bem feita. Então, para gerar esse grid, eu vou aqui no vetor, investigar, criar grade. Não vai ser uma grade de ponto, vai ser uma grade de polígono retangular, depois a gente vai ver as outras. A extensão, ou seja, qual é o tamanho que eu vou ter essa grade, ela vai estar comportar em que tamanho? Eu vou dizer que ela vai ser através de uma camada, então vai ser para encaixar dentro de Altamira. O tamanho dela, eu vou passar por quilômetros e eu vou botar 10 quilômetros. Tá? Não vai ter sobreposição entre elas, nem a parte vertical. Tá? Vamos executar agora para ver. Agora está correndo aqui. professor. Diga. A gente falou aqui enquanto o senhor não estava, quando o senhor estava fora. Depois o senhor pode falar mais sobre a entrega de segunda-feira, por favor? Sim, sem O que a gente problema. tem que mostrar, o nível de detalhamento, essas coisas. Uhum. A gente fala no final da aula, a gente deixa um tempinho para a gente falar sobre isso. Tá legal. Obrigado. Você vê, ó, 10 quilômetros ele está gerando essa quantidade, imagina, com 200 metros. Parou no 29. Não vai rodar? Tá, então, enquanto está processando, vamos adiantando então. Vamos falar sobre a tabela, a entrega. Tá bom? Vocês estão me ouvindo? Não, tá tudo travado. Pra ouvir, dá. O Tô microfone vendo. tá normal. Oi, 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 professor. a Oi? gente está te ouvindo, estão só me o que ouvindo? escravou. Uhum. Sim? Oi. Estão me ouvindo? É, não
processo. Porque eu fiz esse. Oi. Eu testei isso, mas ele tá. Eu não fui, claro, usando, nem gravando, nem usando o Webex. Não sei se para o meu laptop está pedindo muito. Acho que caiu. De novo. Tinha que botar uns 300 quilômetros para funcionar. Pois é. Falando que QG sozinho já acho meio pesado. Teve um dia que eu tinha feito um monte de exercício lá de outra aula e do nada ele fechou sozinho. Fiquei muito bolada. Ele trava aqui também. Esses aplicativos todos também de aula, Webex, Teams, já deixa tudo pesado. Aí você coloca um R, um QGIS para funcionar, pô. Uhum. O pior é que o computador é relativamente novo aqui. Ele deve ter um ano mais ou menos, né? Mas também trava. O meu tava travando, eu coloquei um SSD nele pra ajudar. Pô, resolveu pra caramba. Eu tive que comprar um. Não sei se a maioria fez isso, né? Acho que não, mas eu tive que comprar um, porque o computador que tinha aqui em casa não ia aguentar, não. O meu era relativamente novo também, mas não tava aguentando rodar todas as coisas às vezes não. Aí eu coloquei um SSD nele, pô, resolveu o problema. Não, pelo menos não trava mais, abre legal. Esse aqui tá funcionando também. Ele só trava um pouquinho com o QGIS quando abre. Mas aí trava uma vez só, depois ele vai normal. Cheio de coisa aberta também, né? Tem o R, tem esse QGIS, tem esses aplicativos aí que você falou de aula também. Eu não sei o que que é SSD. O que que é, gente? Se dá uma aula aí de tecnologia pra gente. Compartilha a tela aí. SSD é tipo HD, só que a velocidade de leitura dele é muito maior. É uma evolução do disco rígido normal. Isso aí Basicamente. o Alex disse. Tipo, se você colocar um SSD no seu computador e botar todos esses aplicativos, por exemplo, você deixa o normal, se você puder deixar o normal, o HD normal, você deixa lá os arquivos, tipo Excel, CSV, mas as coisas que estão instaladas no seu computador, tipo Windows, R, QGIS, Python, você bota tudo no SSD, que ele consegue abrir isso muito mais rápido, entendeu? E fazer isso funcionar de maneira muito mais rápida. Interessante. É um A HD grande externo diferença é que a pra velocidade, programas, sei lá. a grande diferença é que a velocidade de leitura dos arquivos que estão dentro do SSD, no caso, é muito maior, né? O problema dele é que é que ele é muito caro mesmo se comprar uns
nos SSDs de tamanho menor, né? Comparando com o HD, né? Para comprar um HD de 2 teras, você compra um SSD de 500 GB, né? Acho que tá mais ou Sim. menos essa comparação, né? Não, um SSD não precisa ser tão grande. Eu comprei um de 240, tava em torno de R$ 200. É, né? Para Mas colocar tem, o. é É, só para realmente. colocar, no meu caso, eu comprei só para colocar os softwares que estão instalados no meu computador. Realmente, botando o Windows já ajuda bastante com o Windows É. e os programas mais pesados. Esse QGIS, né? Que tá aparecendo. Não, porque o meu computador de vez em quando tava dando umas travadas que tava dando vontade de jogar no chão. Mas com o Windows nele, você não consegue usar o computador sem ele. Tem que ficar conectado o tempo todo. Como é que é? Se você colocar o Windows nele, você não consegue usar. Porque, por exemplo, eu uso notebook. Aí, às Aham. vezes, eu carrego para um lado para o outro. Aí teria que ficar com ele conectado o tempo todo, né? Não entendi. Você falou SSD? Entendi. No caso, É o Marina, Windows você ia dentro do pedir. SSD. Hã? Eu entendi o que ela quis dizer. A Marina tá falando o seguinte, que ela usa notebook. Então, ela ia ter que deixar o SSD conectado o tempo todo? Não, no caso, Marina, você ia pedir para colocar o SSD dentro do seu notebook, como se fosse interno. Entendeu? Ah, Deixar tá. ele Não é que externo carrega da ficar. externa. Você pode colocar lá Isso. dentro. Entendi. Dependendo de como é a configuração do seu notebook, pode também ser necessário substituir o HD original pelo SSD. Aí geralmente o SSD acaba um pouco sendo caro, tendo menos espaço, mas aí tem aquelas soluções em nuvem, né? Que pode estar usando o Dropbox, Tem coisa do outra tipo. solução. Você pode pegar esse HD do notebook e colocar dele dentro de um case que transforma HDs internos em externos. Então, você Isso. pega o HD que está dentro do seu notebook, põe dentro de uma caixinha, né? Transforma ele em HD externo, e pega o SSD e põe dentro do notebook. Aí, quando você precisar de mais Entendi. memória, você usa esse HD que você já tem. É, eu acho Isso aí. que o meu eu comprei em 2018, eu acho. Aí nem tem lugar para DVD, porque eles falam, ah, você tem a oportunidade de escolha, o que que você vai fazer com esse espaço? Aí acho que Pô, é pra isso também, né? mas compensa, tem uns SSD que eles são bem pequenininhos, tipo, o que eu acabei comprando foi um que ele é grande, é tipo do tamanho de uma carteira pequenininha. Só que depois que eu abri meu computador, eu vi que tinha espaço para um que é pequeno, que é só tipo um chipzinho. Às vezes tem notebook que tem esse tipo, mas aí tinha que levar para um técnico dar uma olhada para alguém ver o que compensa. É esse aqui, ó, o Leone falou, o M2, esse mesmo. Entendi, valeu. Sim. Depois que eu fiz isso no meu computador, parece até que é outro. Fala com a minha mãe também que ela tava chorando por causa do computador dela. E se tá lento para abrir quando você vai abrir muita coisa, ou se fica travando, tem chance de ser isso. É sim, porque é uma das maiores evoluções tecnológicas que eu considero atualmente, porque ultimamente o pessoal tem colocado, né, os programas têm ficado muito pesados, né? Aí tem essa necessidade de ler, né, mais rápido o que está dentro do HD. Então, nesses casos, geralmente resolve o problema.
Parece que o professor caiu mesmo, hein? Caraca, Agora acho que caiu caiu direto. real. Faltou luz na casa dele. Pô, o Igor tá botando aqui. Caraca, os notebook da Ence tem 16 GB? Nem sabia Oi, estão me disso. ouvindo? E voltou. Sim, Voltou. Estamos ouvindo, professor. Opa. Tá difícil hoje aqui, hein? A gente estava Então, batendo papo aqui sobre processador, SSD. é. Não sei se porque eu fiz, tudo bem, o outro ali eu botei muito pequeno lá o videoconferência, mas esse agora com acho que 2 km, 20 km, sei lá quanto eu botei. Ele daria, eu gerei já isso aqui, então não sei se é porque eu tô com o Webex aberto também, o laptop não está aguentando. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu ia fazer mais ia gerar esse grid com ponto, com quadrado, cruzado. Eu vou gerar aqui depois, para a gente não perder muito tempo. Na próxima aula eu mostro para vocês já o resultado, tá bom? Então, antes da gente começar a próxima unidade, vocês falaram que tinham dúvidas, questões em relação à atividade, né? dúvida em relação ao que a gente tem que enviar o detalhamento, porque eu lembro que o senhor falou que a gente tinha que escolher a região que a gente queria Uhum, pesquisar. É sim, um daqueles, não sei se eram 7 temas, 8 temas. isso. Uhum, O senhor falou para a gente mandar as camadas e, se eu não me engano, as isso. tabelas que a gente ia usar. Aí o Então, pessoal ficou em dúvida se era para mandar o print, se era para mandar escrito. não, então, vamos mandar, sempre vocês vão ter que entregar um relatório do grupo, né? Então vocês vão ter que dar um relatório dizendo qual é a região que vocês escolheram, qual é o tema, o que é esse tema, né? Então a gente vai, vocês escolheram educação. Quais são os indicadores que vocês querem gerar para aquele tema educação, né? A gente quer saber fazer um indicador de sei lá, vou pensar um aqui agora, de número de um indicador dos municípios, né, para ver qual é a quantidade de alunos matriculados por ensino, para você ter um indicador de eficiência né, do serviço de educação, de disponibilidade de vagas, né, para a educação naqueles municípios. Você vai gerar alguns indicadores, pode ser um, pode ser mais de um indicador, dependendo do tema que você está gerando. O que eu quero é que vocês, quando forem escolher o tema, que vocês digam, a gente vai escolher esse tema, que vocês escrevam isso, né? E o que a gente gostaria de ter como resultado, lembrando sempre, né? A gente não começa pelos dados diretos, a gente começa pelo que a gente quer saber de informação. O que eu quero? Eu quero um indicador nessa região que eu escolhi para me dar orientações, para me apoiar no processo decisório, né? De que ações eu preciso tomar para melhorar a quantidade de matrículas na escola, um exemplo. Então, eu preciso saber, né, a população, eu preciso saber, né, número de matrículas, como tem lá, preciso saber outras informações. O que eu preciso fazer ali, tá? Então, você vai dizer quais são os indicadores que vocês vão gerar em relação a isso. Pode ser pode ser percentual de população e idade escolar com matrícula, nos ensinos, tipos de ensino, sei lá, pode ser vários. Vocês vão me dizer isso e vão organizar dentro do QGIS essas camadas. Ainda não precisa gerar os indicadores é a segunda entrega. Então bom, para eu gerar esses indicadores, eu preciso de que dados? Eu preciso da população, eu preciso da malha do município, né, o contorno, eu vou precisar do número de matrículas. Será que tem informação das escolas, né, dentro lá do IBGE, no mapeamento 1 para 25 mil? Será que existe pontualmente onde ficam essas escolas? Então, todos esses dados vocês vão identificar, vão fazer download, vão organizar e vão criar eles num projeto no QGIS, certo? E aí, né, escreveu qual é a região, escreveu quais são os indicadores que vocês vão escolher, e vocês vão dar um print da tela do QGIS com essas camadas organizadas. Então, se você tem uma camada lá, né, de municípios,
você tem os atributos ali dentro. Então, você vai dar um print daquela camada com os atributos, entendeu? Ou da tabela, tanto faz. Tá? Então, é isso. É escrever qual é a região, quais são os indicadores que vocês querem. Ainda não precisam dizer quais são os indicadores, não precisa dos resultados dos indicadores nessa etapa, e entregar os dados que vão gerar esses indicadores organizados dentro do QGIS. Tá bom? Ok? Professor, Oi. eu tenho interesse em falar sobre saneamento, né? Então, os Sim. dados lá que o senhor disponibilizou no Drive, ainda não tem nada sobre saneamento lá, né? Não, aquele ali foi só para aula prática. Aí vocês precisam ir lá no site do IBGE. Lembra quando eu mostrei lá que Aham. tinha Sim, uma sim. Cida? Vocês vão pegar lá e vão trazer. Aqueles que eu botei são para as aulas práticas. Entendeu? Então, em tese, professor, eu não precisaria Aham. tirar nenhum outro dado externo, só os dados do IBGE para poder compor os meus indicadores, né? Eu não É, precisaria. a não ser que você Posso saiba que incrementar, existe. né? Pode, não tem problema. Não é só do IBGE e não é só externo. Só que o IBGE tem muito, talvez você consiga achar tudo lá, né? Mas, sei lá, se você tem um dado, se você sabe que a prefeitura daqueles municípios, aquela região ali, tem alguma coisa melhor, não tem problema, tá? É só que ali no IBGE, talvez, eu grande certeza que tudo que vocês vão precisar, vocês vão achar lá. Sim, Mas, eu citei os dados do sem SNIS, problema. porque são os indicadores anuais que todas as empresas de saneamento têm que informar para o Ministério do Desenvolvimento Regional, e mostra o Sim, status, né, em termos de esgoto, água, enfim, dezenas de sim. indicadores. Então, talvez fosse legal incrementar, porque eu acho que o IBGE E não tem isso, não. não tem problema. Então, não há nenhuma restrição para isso. Só nessa primeira entrega vocês vão dizer quais são esses dados. Você vai dizer lá, vou usar o dado tal, 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 tal. Sempre, claro, quando você disponibiliza qualquer dado, mesmo que seja do IBGE, definir a fonte, então, quando você coletou aquele Maravilha. dado e tal, e organizar ele no QGIS. Tá? A A minha, geração dos indicadores é a próxima etapa. a minha dúvida era se precisava entregar realmente um relatório formatado no Word, texto, elemento Não, textual, essas coisas. Não precisa. não, vai precisar, porque você vai ter que dizer o que você vai fazer. Qual é o objetivo? Eu quero gerar indicadores para me dizer isso, isso, isso. Não precisa, o que eu estou dizendo é que não precisa que você me entregue o indicador já calculado, mas você tem que dizer quais são os Maravilha. indicadores, tá? Então Então, você vai ter que eu fazer um doc, não vai ter jeito. Isso, vai ter que ter um texto explicativo, dizendo meus objetivos, o que vai ser calculado, papapá, Isso, bonitinho, um print e do print QGIS. isso organizado. De novo, não Já com precisa os já dar layers, né? isso, os gênios organizados. Se você botou todos esses indicadores, todos esses dados que você trouxe, botou dentro da malha, fez o match, botou ali dentro da malha, você vai ter que dar, né? O print tem que estar com o atributo aparecendo, para a gente ver o que tem ali dentro do dado, entendeu? Maravilha, entendi. Tá Tá? claro. Não precisa o resultado ainda dos indicadores, o processamento. Se você depois vai, né, ver quantos, sei lá, quantas escolas estão dentro do município tal, quantos estão dentro do outro, quantos hospitais, né? Aí é a próxima etapa. Tá bom? Ok, ficou claro, professor. Mais alguma dúvida? Não? Tranquilo? Tá. Eu vou abrir aqui. Fechou tudo. A unidade de hoje, a unidade teórica, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Bom, o que a gente vai ver nessa unidade, né? O sistema de informação geográfica. A gente viu até agora, né? A gente teve aquela parte conceitual inicial, a gente viu a questão do geoprocessamento, a importância de você produzir o dado, né? De você ter o dado ou produzir o dado, você processar para gerar informação, isso você tem as ferramentas. Só que isso funciona, e é um pouquinho que vocês estão tentando ver agora,
nessa atividade que você precisa, principalmente se você for trabalhar, né, em organizações, ou mesmo, né, de uma forma independente, uma atividade, você ter uma organização que a gente chama do sistema de informações geográficas, ou seja, você organizar todas essas questões dos dados, do que você tem de processamento, equipe, tudo de uma forma que você possa ter uma sinergia nesse processo. Né? E o que é esse sistema de informação geográfica? Né? Que se baseia essa organização para a extração de um conjunto de informações que auxiliam os processos decisórios. Né? Vamos começar, então, pela... Deixa eu tirar por sistema. Então, quando a gente está falando de um sistema de informações, a gente vai falar a primeira questão do sistema de suporte à decisão. A gente vai ter toda uma estrutura que vai suportar decisões. Tá? Mas, bom, o que é o sistema? Né? O sistema vai ser um conjunto de partes, tá? Onde cada parte tem uma determinada função, e essas partes integradas e relacionadas entre elas vão proporcionar a chegada de um objetivo comum. Né? Então, quando você tem alguma coisa estruturada desta forma, conforme você vai ter entradas, você já sabe ou tem ideia de quais são as saídas que você vai ter, porque ele tem toda uma estrutura que aquelas partes funcionam interligadas para esse objetivo. Então, eu quero, né, voltando àquele primeiro exemplo, identificar áreas suscetíveis a deslizamento. Eu sei que se eu entrar com algum tipo de dados, o que vai sair ali? Né? Não obrigatoriamente aonde vai sair, mas eu sei se pelo determinado tipo de geologia, pelo determinado tipo de solo, de vegetação, de chuva, vai ter uma saída. Como muita alta suscetibilidade de deslizamento ou baixa, média, assim por diante. Tá? Exemplo que a gente tem mais de sistemas, né? Se a gente pensar num sistema solar, por que ele é um sistema? Porque ele tem partes, essas partes elas são integradas e elas têm uma relação entre elas. Né? Baseado em quê? Primeiro, você tem uma lei que essas partes funcionam, que é a lei universal da gravidade, que vai fazer com que os planetas, tudo aquilo que está em volta ali, com o que compõe aquele sistema, funcione dentro de uma relação entre eles, né? E essas relações elas podem ser matematicamente definidas pelo formato de deslocamento que esses planetas fazem a partir do Sol, que é a equação da elipse que gira, que faz esse movimento, uma das leis de Kepler, né? E os astros giram a partir de um ponto de referência numa trajetória elíptica. Então você tem elementos, você tem funções de cada um desses elementos, você tem o Sol como uma função, você tem os planetas, os satélites desses planetas com uma outra função, como se fosse até subsistemas. Então você tem isso funcionando da mesma forma que você tem o sistema circulatório. Ele tem um objetivo comum. Quando você tem as partes, o coração, o sangue, né, os vasos sanguíneos, ou seja, né, a parte dos vasos linfáticos, todo esse sistema, que é o conjunto desses órgãos que são responsáveis, né, pela distribuição dos nutrientes, né, para as células do corpo, eles têm um objetivo comum. Ele tem parte, elas têm os relacionamentos. O coração tem uma função, o sangue tem outra função, e assim por diante. Né? Partindo dessa ideia que você tem partes correlacionadas, você entra no que a gente vai, para o que a gente se propõe a discutir agora, no que se refere a sistemas de informação. Ou seja, o que são sistemas de informação de suporte à decisão? São sistemas em que você, em vez de você ter parte, você tem um conjunto de dados, certo? Em vez de que representam, né, os elementos, porque, na verdade, não é, quando a gente fala em informação, né, o sistema de informação, não é exatamente os elementos, são representações desses elementos, são conjuntos de dados que representam eventos e ocorrências, aí pode ser qualquer uma, né, desde um aluno matriculando numa escola, desde, né, todo um sistema de controle de recebimento e pagamento de notas fiscais, não importa, ou seja, é um conjunto de dados que vão representar esses eventos, né,
e que são devidamente para poder fazer toda essa parte desse objetivo comum na geração de informação, na disponibilização de informação, eles têm que estar devidamente armazenados, eles têm níveis de processamento e análise para a geração dessa informação. Então, quando a gente está falando de sistema de informação geográfica, a gente está falando nesse sistema que vai usar esse conjunto de dados, vai armazenar, vai dar capacidade de processamento, capacidade de análise, para um objetivo comum, que é a geração de informação, para um processo decisório previamente definido. Tá? Quando a gente faz, aí na terceira etapa, para o sistema de informação geográfica, a gente está falando que aquele sistema que organizou aqueles dados, tem aquele conjunto de dados, são dados geoespaciais, são dados em que tem a componente geoespacial nesse processo. Então, o armazenamento dele também tem que guardar essa componente geoespacial. O processamento tem que saber trabalhar essas relações entre esses objetos, né, para que você possa esse objetivo comum, né, a geração dessa informação, que também é geoespacial, para pôr esse objetivo comum. A gente já viu ao longo, né, da disciplina a integração dos dados. Né? Quando a gente fala de sistema de informação, você está integrando dados geográficos, né? Que eles são representados a partir de dados geoespaciais, né? Que tem uma geometria associada, que a gente viu ponto, linha, área, um conjunto de atributos sobre esses dados. Você tem dados que não são geoespaciais, como dados estatísticos, mas que é possível espacializar esse dado quando você associa esse dado estatístico a recortes territoriais. Então, você faz a integração desses dados pela componente geoespacial também. Tá? E você vai ter um ambiente de resposta, que vai vir aonde? Através de um modelo de dados, você vai armazenar esse dado e vai dar as relações entre eles, que a gente viu, né? Na EDGV, a ilha tem que estar dentro de uma massa d'água, né? No cruzamento de uma rodovia com um rio, você tem que ter uma ponte entre rodovias que tenham desníveis, né? Você tem que ter um viaduto. Então, você tem algum modelo que vai tentar simular a realidade, as relações da realidade, e a possibilidade para esse ambiente de resposta que a gente viu, ou seja, as análises geoespaciais, como responder perguntas espaciais, como responder perguntas, né? O que está próximo dele, o que está contido dentro, né? Qual é a área que sobra a partir de uma área que você foi extraída. Você tem essas perguntas e a busca para esse ambiente de resposta, partindo também do entendimento da componente geoespacial. Tá? Então, vamos tentar definir efetivamente o que é um sistema de informação geográfica. A gente viu que a gente sempre, desde o início, a gente está falando de quê? Eu tenho um conjunto de dados que vão ser, né, processados e vão gerar informação geoespacial. Bom, então não é só, e aí vocês estão vendo na atividade, né, um pouquinho na prática, não é ser soldado e saber o que eu quero. Eu preciso de quê? Eu preciso de um método. Se eu quero ter um conjunto de informações que apoiem processos decisórios sobre saneamento, né, sobre produção agrícola, qualquer outro tema, eu vou ter que ter métodos que entendam as relações entre esses elementos que estão desse tema. Né? População em determinada idade escolar tem relação com as escolas, com o número de matrícula, tem professores disponíveis com formação para poder abrindo novas escolas. No parte de saneamento, você tem há correlação entre, né, o saneamento, o abastecimento de água, coleta de esgoto, processos de ocupação. Então, sim, eu vou definir como é que são essas relações. Para definir essas relações, a gente precisa de quê? De uma equipe. Muitas vezes, essas equipes são multidisciplinares. Né? Então, se você vai, voltando àquele primeiro exemplo, identificar áreas suscetíveis a deslizamento, você precisa ter dados geológicos, você precisa ter dados de relevo, você precisa ter dados de solo, de vegetação. Quantos níveis de formação específica você tem? Geólogos, engenheiros florestais, geógrafos, agrônomos, uma quantidade de informação que você precisa nessas equipes para que você possa olhar para aquele problema a ser resolvido, saber quais são os dados que você precisa
definir os métodos de processamento para gerar essa informação. Tá? Ok, com isso eu resolvo o meu problema? Não. Esses dados são digitais, né, em ambiente digital. Eu preciso ter softwares para rodar esses dados, né, para poder calcular. Imagina fazer o cálculo de todas essas áreas suscetíveis de deslizamento a cada quilômetro quadrado do Brasil na mão. Então você precisa ter softwares específicos para isso, de armazenamento, de processamento dessas informações. Bom, e como a gente viu hoje, né, para rodar esse volume de dados, para rodar esse software, você precisa ter hardware, você precisa ter máquinas específicas para isso, servidores de dados, né, plotters para impressão. De repente, um simples laptop como o meu não é suficiente para rodar algumas questões para que funcione todo o objetivo, para que esse sistema funcione. Então, nisso, a gente tem o quê? O que a gente chama de sistema de informação geográfica. É um conjunto que você precisa ter de dados, de hardware, de software, de equipe, de metodologia, para que todas essas partes funcionem, sejam interligadas, com o objetivo comum de gerar um tipo, uma quantidade de informações que vai apoiar um processo decisório. Então, essa é a ideia do sistema de informação geográfica. A gente tem a técnica, né, de processamento que a gente está vendo no geoprocessamento, né, a técnica que é usada, né, as questões de coleta do dado, das análises espaciais, mas para eu botar isso em prática, eu tenho que desenvolver um sistema. Muitos chamam o QGIS, né, o software, como, eu tenho um SIG aqui. Como a gente está vendo, não é só o software, ele é esse conjunto todo. Tá? Então, quando a gente fala em sistema de informação geográfica, a gente está falando desse conjunto, não só do software. Não adianta eu ter o software se eu não tenho dado. Não adianta eu ter o software e o dado se eu não tenho máquina suficiente para rodar. Não adianta eu ter o software, o dado, a máquina, mas eu não sei o que fazer com esse dado. Então, eu preciso ter métodos para trabalhar. Preciso ter equipes que definam esses métodos para gerar informação. Ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar um pouquinho cada um desses. Né? Então, se a gente começa como dado, a gente já viu essas questões de dado, né, na disciplina. Então, eu tenho formas de coletar esse dado. Então, a minha equipe que vai gerenciar, a minha equipe que compõe, né, esse sistema de informação geográfica tem que ser equipe, parte dessa equipe que saiba coletar o dado, né, para organizar esse dado. Então, através de imagens de satélite, cartas topográficas, mapeamentos já prontos, atividade de campo, coletas de campo. Muitas vezes a imagem ela tem um papel fundamental, mas ela não vai todas as informações. Né? Você precisa complementar essas informações em campo, coletar essa informação. Hoje você tem muito de informação disponível na internet, e aí entra a questão, né, de que a gente tem hoje muita do Big Data. Né? O Big Data e a geoinformação. Como é que a gente trabalha isso? Né? Como é que eu consigo não processar um volume muito grande de dados, mas como é que eu consigo achar o que eu quero nesse mundo de dados, num mundo que tem volume de dados muito grande, variedade muito grande, todos os Vs possíveis estão ali dentro. Então, a partir disso, Vs que são, né, na definição do Big Data, como é que eu acho o que eu quero? Não processar. Processar um volume muito grande de dados, vai pôr a máquina para fazer isso. Eu preciso achar o que eu quero naquilo que muitas vezes não está o quê? Padronizado, organizado. Tá? O outro elemento, a gente falou, é a equipe. Né? Então, como é que é essa equipe? Eu tenho equipes multidisciplinares. Muitas vezes, para os dados de referência, eu vou precisar dos engenheiros cartógrafos e agrimensores para a coleta desses dados mesmo, processamento dessas imagens, né? A garantia de elementos básicos para a geometria da informação, né? Geometria, perdão, desse dado. Você vai ter os dados temáticos, né? Como a gente falou, solo, vegetação, população, demografia, uma série de dados temáticos que você vai precisar. Você vai precisar dos geólogos, dos agrônomos, dos estatísticos, dos sociólogos, do engenheiro florestal e assim vai. Mas então, obrigatoriamente, eu tenho que ter equipes gigantes. Não que você obrigatoriamente tenha que ter equipes gigantes, mas dependendo do que você vai trabalhar, você vai ter que
saber dar esse olhar, né? E também as equipes da tecnologia da informação. A gente está falando sobre sistemas, está falando de hardware, de software, então vou ter os analistas e os engenheiros de sistema, programadores, administradores de banco de dados. Então, imagina o tamanho, né, de um banco de dados da Chesf, né, que é aquela da Companhia Elétrica do Vale de São Francisco, que tem um mundo de dados ali dentro, eles precisam ser organizados. E, de novo, eles precisam ser achados, acessados. Então, você precisa também desse grupo, dessa equipe de tecnologia da informação. Tá? Como a gente viu hoje, né, o hardware é fundamental. Então, eu vou trabalhar com volume de dados grandes. A máquina tem que ser parruda. Muitas vezes eu vou trabalhar no processo de extração de informação com equipamentos com extração tridimensional, né? Então eu tenho que ter máquinas que aguentem trabalhar com imagem, trabalhar com volume grande de dados, né? Então eu preciso pensar, preciso desenvolver esse sistema. Eu preciso ter servidores que organizem esses dados, né? Não é o dado na minha máquina, porque o dado na minha máquina, outro pode estar querendo esse dado e ele sabe se esse dado existe, então eu tenho também servidores de dados, né? Por isso que eu tenho administradores de banco de dados que vão organizar esses servidores e vários usuários, né, que estão trabalhando. Então, a informação que a gente tem de população em faixas etárias, né, ou se estão em setores rurais ou urbanos, toda essa informação pode estar sendo acessada por mais de um usuário daquela empresa produzindo conjunto de informações que apoiem processos decisórios. Então, você tem que ter servidores parrudos para a quantidade de usuários necessários. E outras ferramentas, como o Plotters, dependendo, né, não obrigatoriamente você precisa ter, de repente você tem até contatos de serviços, mas que você muitas vezes vai precisar imprimir um mapa, você vai precisar, apesar de todo esse processo, ter o resultado. Você vai levar, né, o resultado de uma reunião para um determinado usuário final. Muitas vezes a impressão é necessária. Então, você tem toda uma estrutura de hardware para isso. Como você vai ter para os softwares, né? Como a gente viu hoje, como a gente está vendo nesse processo. Então, a gente não detalhou por causa das questões que a gente está remotamente, mas você trabalhar com gerenciadores de bancos de dados, né? Você tem um PostgRI que tem uma extensão espacial, né? Que é o PostGIS, que é o PostGIS, né? Que tem um objetivo: organizar, armazenar todos os dados geoespaciais que estão sendo usados num banco de dados que entenda, né, a componente espacial, né? Então você tem o PostgRI, que é o gerenciador de banco de dados para ser usado, e é free, gratuito, de código livre, que pode ser usado, e você pode, através dessa componente geoespacial, desse módulo geoespacial, que entenda e que armazene também a componente geoespacial. Ponto, linha, área, complexo, todas essas coordenações geoespaciais que você possa desenhar dentro desse banco. Como você tem o QGIS, que é uma ferramenta em que você vai, com duas funções, como a gente viu, ou você vai se conectar a esse banco com o PostGIS, né, e você vai usar o QGIS apenas como front-end para que você acesse esse banco e faça né, as análises e as edições nesse banco, ou você pode ter esse como arquivo shapefile, que aí não é um banco de dados no seu entendimento pleno, mas são arquivos que entendem também a componente geoespacial, que guardam a geometria dessas componentes geoespaciais, os seus atributos, e que você gera, né, faz as análises geoespaciais ali dentro da ferramenta, né, para processamento desses dados, né, gerar mapas e assim por diante. Também é um software livre, você pode usar ele sem custo, mas você também tem os softwares proprietários, né, como o ArcGIS, que é um dos mais famosos. Acho que a ENSE tem as licenças também de ArcGIS, não tenho certeza, mas acho que ela tem também, é um software um pouco mais parrudo, mas ele tem as questões associadas a ser um software proprietário, você tem que ter a licença para usar. Tá? E outros softwares, eu botei só mais um exemplo aqui, o Spring, que foi desenvolvido, né, pelo INPE, que é para processamento de imagem, análise espacial, também para todas essas ferramentas.
Então não siga, não, né? Eu vou implementar um sistema de informação geográfica, que a gente vai discutir na próxima aula. Eu preciso escolher um desses? Muitas vezes não. Você pode ter dentro do teu sistema do teu sistema de informação geográfica, vários softwares interligados trabalhando em conjunto, né? Então eu posso ter PostgreSQL, eu posso fazer as conexões do QGIS nisso. Alguns usuários que precisam de ações mais específicas, mais robustas, você tem algumas licenças ArcGIS para fazer, softwares mais específicos para processamento de imagem, para extração de informação. Então você vai dentro do teu, da tua, do teu, das tuas limitações orçamentárias, das tuas limitações técnicas, definir esses sistemas. Então, e pelo escopo do teu projeto. Dependendo do projeto, pelo tamanho, cara, o QGIS funciona muito bem, né? Então você vai usar ele sem problema nenhum, tá? Os métodos que a gente já viu, né? Também em alguns exemplos, ou seja, eu preciso saber as mudanças, mapear a cobertura de uso, saber as mudanças, gerar uma matriz de mudança de um ano para o outro, o que perdeu de massa florestal e perdeu para quê? Para a área de cultivo, para a área urbana. Então, você define todo um processo. Eu preciso, né, ter aquisição de imagens, qual é a especificação dessa imagem, depois eu vou dividir essas imagens em blocos para poder processar isso. Vou fazer uma interpretação visual, depois eu vou gerar uma matriz, eu vou compatibilizar com o mapa de vegetação. Eu tenho todo um processo, um método que vai ser usado para processar aqueles dados com o objetivo final, né? Ou com outros mais simples, né? Eu tenho toda a parte de que temas específicos, conjuntos de dados específicos interferem, né, na minha geração. Eu posso dar pesos para esses resultados e aquele vai me dar um outro conjunto, né? Ou mesmo quando eu vou fazer tipologias intraurbanas, então eu tenho, então dependendo se eu tenho coleta de lixo, se tem água distribuída, se tem a densidade de moradores, existência de máquina de lavar, acesso à internet, dependendo de todos esses conjuntos de dados que eu defini, que eu coletei, eu vou fazer as correlações, eu vou dar pesos e eu vou classificar os tipos, né? Então, a tipologia interurbana A, B, C, D, ou seja, tem essas tipologias, subtipologias, que você faz, né? Você tem essa distribuição espacial dessa tipologia interurbana. Então, você tem áreas urbanas que você tem coleta de lixo, que você tem água distribuída, rede de esgoto, determinado tipo de população, que dentro daquelas características diz, olha, essa é a tipologia urbana, né, nível A, é a melhor, ou alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, todo esse conjunto, né, que é o sistema de informação geográfica, né? Bons dados vão gerar boas informações. Para você ter bons dados, você vai ter que ter equipes que entendam quais são esses dados, que produzam esses dados, né? Ou que consigam acessar esses dados. Para sair boas informações, você precisa extrair desses dados o melhor possível. Então, você vai ter que ter equipes que definem métodos para isso, né? De que saber olhar aquele dado, saber as correlações desses dados. E como você tem a capacidade de produzir em grande volume, e por você ter softwares para isso, você vai precisar de hardware para isso também. Qual o software que vai efetivamente, a partir desse conceito que eu definia, desse método que eu definia, processar esses dados, um hardware para processar. Então, todo esse conjunto, todo esse círculo aí de componentes são os que a gente define um sistema de informação geográfica. Tá? Na próxima aula, o que a gente vai ver? A gente vai ver a implantação disso. A gente vai estudar como se fosse um fluxograma disso. Então, existe um dado, o dado está disponível, não está disponível, eu consigo produzir, eu não consigo produzir, a gente vai discutir um pouquinho esse fluxograma. Eu defini um método, eu vou precisar desenvolver aplicativos específicos. Eu vou ter que divulgar, eu sei o que eu vou divulgar, então a gente vai discutir isso, tá bom?
Uma pergunta: vocês já viram no curso, alguém já mostrou aquele modelo, o GSBPM, que é o modelo de produção de estatística? Vocês já ouviram falar disso? Não, não vi não, mestre. Tá. Esse é um modelo que foi desenvolvido mundialmente. Eu vou já botar a lista aqui, tá? Para produção de estatísticas oficiais, né? O IBGE desenvolveu um modelo também para a produção de informação geoespacial. Então, eu vou me apoiar um pouquinho nesse processo, em que você tem, né, identificar as necessidades, né? Você vai identificar o que vai ser feito, depois você vai fazer o planejamento, vai fazer um projeto, vai coletar, vai analisar, vai processar, vai analisar. Então, a gente vai partir deste desenho, a gente vai estudar esse fluxo, né? Então, eu quero implementar um sistema de informação geográfica, ou eu tenho um processo, eu tenho que dar uma resposta. Então, vamos lá. Eu entendo a necessidade, eu identifiquei qual é a necessidade que eu preciso, e aí a gente vai dentro desse fluxo. Claro que um fluxo, ele não obrigatoriamente é linear, ele dá saltos, ele tem condições, né? E a partir desse processo, dessas condições, quais são as etapas que vocês chegam, que vocês têm que cumprir para você implantar um sistema de informação geográfica e utilizar principalmente esse sistema de informação geográfica, tá? Deixa eu abrir aqui que eu vou. Fechou tudo? Fechou a lista de. Eu tenho que abrir aqui de novo, tá? Alguma pergunta? Deixa eu abrir meu drive aqui tudo de novo. Eu deixei só, vou preciso fazer de novo. Dividir 05, 07. Tá, botei aqui o link da presença, tá? Perguntas? Dúvidas? Não, ok? Então, pessoal, quinta-feira a gente se encontra. Oi, diga. Na lista, na parte do nome, não tem. Tá sem a caixa de texto. É só como selecionar nome. Então, peraí, que eu acabei fazendo. Então, olha só, cancela isso aí, eu vou botar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo editar ou se. Agora vai. Acabei fazendo correndo aqui. Se ele vai gerar outro link, se é o mesmo. Eu acho que é o mesmo link. Mesmo link. Tenta agora lá, por favor. Agora tá certo. Tá bom. Então, na próxima, a gente vê todo esse fluxo. Professor, Oi, diga. como eu já tinha respondido no primeiro formulário, mesmo com o problema do nome, eu não consigo enviar de novo por esse segundo formulário. Não tem problema, porque foi pelo teu e-mail, né? Eu acho pelo teu e-mail. Foi, tá, obrigada. Tá bom? Não tem problema, não.
Tá? Então, a gente se vê. Qualquer dúvida, tá? Quarta-feira eu vou abrir essa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente conversa. Tá bom? Às 16 horas. Tá bom? Ok. Tá Tchau, certo. Até tchau. mais.